Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus esteja conosco. Nosso Deus e Pai, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. O tema está terminando esse trimestre, é um tema muito importante. Fala sobre tabernáculo. Nós vamos entender o que significa tabernáculo e a importância dela para nós e para a raça humana. Em Êxodo 40, 34 a 38, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Então Moisés, né, ele se encontrava com Deus, e quando ele ia, né, se encontrar com Deus, que Deus se manifestava, né, a nuvem cobria essa tenda. E a glória de Deus encheu, né, o tabernáculo, enchia o tabernáculo, a presença de Deus. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. Então, quando o povo estava sentado, fazendo suas atividades, eles viam essa nuvem, né, sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo. Deus se manifestava dessa maneira, à vista de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Então, isso aconteceu durante esses 40 anos. Hebreus 8, de 1 a 2, dá uma explicação da importância do que é o tabernáculo, o que é essa tenda do encontro. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Por que esse sumo sacerdote? Nós sabemos que é Jesus, né? Ele está sentado, né, à destra do trono da majestade. Porque, na verdade, só pode estar do lado de Deus, o Pai, Deus. Né? Então, Jesus sempre foi Deus. Ao tornar-se humano, ele passou a assumir esse papel aqui de sumo sacerdote. Então, ele uniu as duas coisas, né? Sacerdócio e também o ser divino que ele sempre foi. E aqui diz que ele é ministro de um santuário. Agora Jesus está desenvolvendo, né, essa missão que ele tomou a decisão de fazer. Do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então vamos entender o que significa tabernáculo. Hebreus 10, 19 e 23 explica um pouco mais, dizendo assim: Tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, Jesus está lá e nós, pela fé, nós entramos também junto com ele. Diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, Jesus, por causa da morte dele na cruz, ele nos deu condição de entrar no santuário quando nós oramos, né, a Deus, nós vamos perante a Deus. Pelo véu, isto é, sua carne. Então, através da vida de Jesus como ser humano, permitiu esse caminho de nós estarmos em contato diretamente com Deus. E diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Diz assim, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Então, essa purificação ocorre, né, como a Bíblia diz lá em João, quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, né? A Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, né? 1 João, vamos ler aqui, né? Que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele, né, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a purificação que está sendo falada aqui é justamente isso, mediante confissão e arrependimento. E aí nossa mente é o que? Purificada, né? Como diz aqui, da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Isso ocorre quando? Quando a gente toma a decisão do batismo, né? Aceitando Jesus como seu Salvador. E quando a gente participa da cerimônia do lava-pés e da Santa Ceia, a gente renova esses votos. Com isso, a gente retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A gente tem que continuar fazendo isso até Jesus voltar ou a gente morrer antes. Porque diz, fiel é o que prometeu. Esse é o caminho que Deus quis, né, decidiu que nós trilhássemos. Hebreus 9, 23 e 24 diz assim, de sorte que era bem necessário que a figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse. Então, na terra, a purificação era feita o quê? Com sacrifício de animais, com sangue de animais. Então, no céu, o sangue de Jesus é quem faz todo esse processo. E esse é o verdadeiro, como dizem, santuário verdadeiro, é esse. Não era o terrestre. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Aqui diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, né? Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
Então Deus traçou um plano que, como o homem se afastou, né, por causa do pecado de Adão e Eva, a gente está afastado de Deus. Então Deus traçou esse plano da redenção para nos trazer de volta para si, porque Deus nos ama, Deus é nosso Pai. Como eu falei aqui, a visão, ó, do tabernáculo, do santuário, de dia, né, era uma nuvem, e à noite brilhava, né, uma luz. E aí tinha aqui o povo, né, com as suas tendas, né, ao redor, e aqui tinha um lugar de proteção, né, e só podia entrar aqui, né, a pessoa que vinha confessar os pecados, né, aqui na porta, e aqui os sacerdotes aqui ainda dava prosseguimento aqui, né, fazia o sacrifício de animais, né, aqui tinha a pia, né, onde você fazia o sacrifício, né, uma pia aqui para lavar aquele altar de sacrifício, a pia para lavar as mãos, lavar partes do corpo, né, e aqui está o santuário, onde ocorria, né, as cerimônias, né, durante todo o dia, né, e também no dia de expiação, uma vez por ano. Então aqui a gente pode entender, na lição terceiro trimestre de 2025, diz assim: os que se opõem à observância do sábado afirmam erradamente que o sábado se destinava apenas aos judeus. Então, alguns argumentos, né, que o sábado foi dado somente para o povo, né, judeu, né, e nós vamos ver que isso não é verdade. Na verdade, esse dia foi santificado onde? No Éden. Gênesis 2, de 1 a 3. Desde o Éden que o sábado passou a existir. E além disso, diz também de modo errôneo que o sábado foi dado aos judeus pela primeira vez no Sinai, né? Mas na verdade eles já observavam esse dia antes do Sinai. E aqui diz, né, Êxodo 35, de 1 a 3, diz: então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Então Deus, no plano da redenção, existem coisas que nós temos que fazer parte desse plano. E aqui diz, uma delas é: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia você será o quê? Santo. Santo significa separado, um propósito específico. O sábado de repouso do Senhor. Então, o sábado de repouso de Deus não é domingo, a Bíblia diz é sábado, é o 7º dia. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. E aqui a morte, né? Como a gente não vê as pessoas morrendo porque desobedece, essa morte aqui está relacionada com a morte eterna. Então Deus está dizendo que as pessoas que persistirem no erro, elas vão sofrer a morte eterna. E aqui diz mais: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. E hoje como é que faz? Eles faziam um método. Eles acendiam o fogo na sexta-feira e esse fogo permanecia aceso durante todo o sábado. Porque envolvia processo de trabalho, né, difícil e complicado, né, para acender fogo. Né? Então Deus, né, deu capacidade para eles, né, encontrar soluções. Né? Gênesis 2, de 1 a 3, explica a origem do sábado. Diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, existe céu, existe a terra. Terra, na Bíblia, nunca foi citada como planeta. Viu? Alguns diz que a Terra é um planeta. Deus, na Bíblia, nunca revelou a Terra como se fosse um planeta. E, na verdade, nem existe planetas na Bíblia. Existe o quê? Estrelas. Todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Então Deus parou, encerrou o processo da criação no 7º dia e descansou. Diz: e o que Deus fez? Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aqui é a explicação do que existe o sábado, é porque ele relembra e comemora a criação. E em Isaías 66 fala do futuro, 22 e 23. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, isso aqui é futuro, viu? Diz o Senhor: assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E aqui fala: e será que desde uma lua nova até outra, então vai existir luas, né? E essas luas novas vão continuar fazendo parte das cerimônias, desde um sábado até outro, olha o sábado aqui, no futuro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Não é domingo, não é segunda, não é terça, qual é o dia? Toda a carne virá adorar a Deus, é no 7º dia. Então o sábado começou lá no Éden e ele vai continuar na eternidade com os salvos. Então nós podemos ver aí que
todas as cerimônias, todas as ordens que Deus dava, elas vão se cumprir. Êxodo 35, de 4 a 10, cita, né, que Deus pediu oferta aos povos, ofertas, né, e ofertas voluntárias. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes. Então a gente tem que tomar daquilo que a gente tem. A gente não tem nada, não pode dar nada. Tomai o quê? Uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Então Deus não obriga você a ofertar. Tem que ser, né, coração de forma voluntária. Trará a oferta alçada ao Senhor. Qual é o tipo de oferta que pode ser dada aqui? Ouro, prata, cobre, né? Também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, ou seja, tudo aquilo que Deus tinha dado para o povo de Israel, que eles trouxeram do Egito, fez parte dessas ofertas. Peles de carneiros, tintas de vermelhos, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para luminária, especiarias para azeite de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engaste, para o éfode e para o peitoral. Venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. Então Deus dá uma ordem, mas ele já nos capacita. Ele já nos dá as bênçãos para que a gente possa retornar para ele. Êxodo 35, 21 diz: e veio todo homem a quem seu coração se moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes. Então o povo ouviu o convite, né, e aceitou esse convite. E aqui diz em Êxodo 35, de 30 a 33, fala assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor me tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Uf, da tribo de Judá. Então chamou alguém, Deus diz: ó, nomeou, essa aqui que vai trabalhar para mim. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo o lavor. Então Deus nos dá dons, não é só de profecia, dá dons também que são habilidades para criar determinadas coisas, como esse aqui, o Bezalel. Então Deus conhecimento ele em todo o lavor, ou seja, em todas as atividades que ele desenvolvia, para criar o quê? Invenções, para trabalhar em ouro, prata, cobre, em lapidar pedras, engastar, em entalhar madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Então Deus nos capacita também até hoje para a gente fazer a nossa parte dentro do plano da redenção. Busquemos a Deus em oração para que ele nos revele qual é a vontade dele. Êxodo 35, 35 diz: e encheu, né, de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Então Deus, com o Espírito Santo, nos capacita. Como capacitou no passado, também capacita hoje. E do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, em tecelão, fazendo toda a obra, criando o quê? Invenções. Então, se você não tem habilidades, né, ou quer desenvolver novas habilidades, tem que buscar o quê? Pedir a Deus, que ele nos dá. Então, diz que com todos esses processos, né, de oferta, né, o sacrifício também dos dízimos, né, eles foram usados aqui para construir o templo, construir o tabernáculo. Êxodo 36, 8 diz assim: assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o que? O tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, de azul, de púrpura, de carmesim, com querubins, a obra mais esmerada fez. Então, Deus foi capacitando eles e eles foram desenvolvendo, né, todas essas ações aqui para preparar, né, o tabernáculo. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. E a altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a, né, de ouro puro por dentro e por fora e fez uma coroa de ouro ao redor. Então Deus foi dando essas habilidades, né, para Bezalel, né, e os outros que acompanhavam ele para fazer essas atividades. Êxodo 37, 6 a 7 diz: também fez o que? O propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2 côvados e meio e sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. E aqui em Êxodo 37, 17 diz: fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida, e fez esse candelabro, o seu pedestal, suas hastes, seus corpos, suas maçãs, suas flores,
formavam com ele uma peça só. Era muita habilidade, né, que eles tinham que desenvolver. E Deus os capacitou. Fez o altar de incenso de madeira de acácia, de um côvado era seu comprimento, de um côvado da sua largura, e era quadrado. De 2 côvados da sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. Êxodo 37, 29 diz assim: também fez o azeite santo da unção, né? Era muitas habilidades que Deus deu para Bezalel e o outro, né, que acompanhava ele. Incenso aromático puro, qual da obra de perfumista. Ou seja, muitas coisas, né, desenvolvidas que, se não Deus não tivesse feito a intervenção, né, de fato, nós não poderíamos saber o que tinha ocorrido. Aqui fala em Êxodo 38:1, diz: fez também o altar de holocausto, fez a pia de bronze com sua base, fez, pois, Bezalel também o que? Filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan também, que era o que eu falei, que estava acompanhando o Bezalel, um mestre de obra, engenhoso artífice, bordador em azul, em púrpura e em carmesim, linho fino. Então era uma pessoa que tinha muitas habilidades. Êxodo 39, de 1 a 2 diz assim: e fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul, de púrpura, de carmesim. Também fizeram que as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. E aí nós podemos ver, né, que aqui assim se fez o éfode, né, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Conforme Êxodo 39 aqui, 42, 43 diz: conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Toda a obra. Viu, pois, Moisés que toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. E aqui nós podemos ver o tabernáculo, né, em mais em detalhes. Está vendo aqui o éfode, né, que era, você colocava as pedras preciosas aqui. Aqui nós podemos ver que o altar de sacrifício, né, a bacia, né, também de incenso, né. E aí nós podemos ver aqui os pães da proposições, ó, o candelabro, né, o altar de orações, né, em frente, né, o véu, a arca, né, que a gente chama de Shekinah, né, a arca está aqui, né. Aqui tem os pórticos, né, e demais, né, coisas, né, que também faziam, né, parte. Então nós podemos ver aqui que falou o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, então existe o primeiro mês? Tem. Tem o primeiro dia do mês? Tem também. Levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás neles a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois colocará nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás o candelabro. Então Deus chegou um momento, né, que foram feitos todos esses utensílios. Deus deu a ordem como montar o santuário. Tinha uma ordem, né? Como ele diz aqui, né? Orar nele a arca do testemunho, cobrirás a arca com véu. Depois você coloca aqui a mesa, depois põe em ordem, né? As coisas que estavam. Depois vem o candelabro, vem o que mais? As lâmpadas, né? Então Deus dá uma sequência de forma como devia ser feita, né? Êxodo 40, 12, 16 diz assim: fez também chegar Arão os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com a água, vestirás Arão com vestes santas, e ungirás e santificarás, para que administre um sacerdócio. Também farás chegar seus filhos e lhe vestirás santo. Então Deus colocou Moisés, né, na primeira cerimônia, para fazer todo esse processo aqui, né, e cumprir, né, com o plano da redenção. E ungirás como ungiste seu pai, para que me administre o sacerdócio. E a sua função lhe será por sacerdócio perpétuo, por suas gerações. Moisés fez conforme tudo que o Senhor ordenou. Então diz aqui que assim ele fez. E diz Êxodo 12, 1 a 2, ó, algo interessantíssimo. A gente prestar atenção às coisas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Então, existe um princípio dos meses? Tem.
Este vos será o primeiro dos meses do ano. Lá diz que é o quê? Nissan. Né? De Nissan a março a abril. Nissan é de março a abril. Então a gente já pode ver que o calendário nosso tem algum problema. E quem causou esse problema, quem criou essa mudança no calendário, a Bíblia fala aqui que seria o homem vil ou a besta do Apocalipse 13. É o mesmo agrupamento que se organiza, né? Para estabelecer, né? O caos. Né? Então, Daniel 7 diz que esse homem vil, ele olhava e ele fazia guerra contra os santos e prevalecia. Em Apocalipse 13, fala sobre ele como uma besta, né? Que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los e deu o que? Poder sobre toda língua, sobre tribo, língua e nação. Já em Daniel 7:25 explica, né, as características desse homem vil. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, os tempos e metade de um tempo. E lá em Apocalipse 13 explica, né, que esse tempo, né, que o dragão estaria restringido, né? Então Deus diz aqui, né, que esse dragão, né, é quem deu poder a essa besta. O dragão é Satanás. Né? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se poder para agir durante 42 meses. E naquela época o calendário, um mês era 30 dias. Então 42 vezes 30 dá provavelmente 1000, né? A idade, né? Já alcançou, né? E aqui também Apocalipse 13, 1-3 diz assim, que essa besta, né, que é o homem vil, Daniel 7, é o mesmo poder, que na verdade é o poder papal, né? Diz que vi e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era o quê? Semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E deu o dragão o seu poder, o seu trono e o seu poderio. Aqui nós podemos ver que Deus fala que Satanás é quem está por detrás de todos esses processos. E ele, né, a besta, ela é a mistura, né, dos povos, né? O leopardo representa o povo grego na Grécia, né? E os pés, como de urso, representa, né, em Daniel 7, representa o quê? A Medo-Pérsia. E a boca, como de leão, representa o quê? Babilônia. Satanás uniu isso tudo e criou essa figura chamada besta. E quem deu poder e trono nessa figura, né, foi Satanás. E diz que uma das cabeças, né, e essa cabeça seria ferida de morte, mas ia ser curada essa chaga, e a terra ia se maravilhar. Quem é essa cabeça que foi ferida de morte? O poder papal. Mas ele ia ser restaurado. E isso que aconteceu. Nós estamos vivendo nesse tempo de restauração do poder papal no mundo. E Deus fala que quem ia mudar os tempos e a lei seria o quê? O poder papal. Se você procurar, Júlio César estabeleceu um calendário, né? E colocou um mês dedicado a ele, que é julho. E aí César Augusto, né, também fez um mês dedicado a ele depois, quando governou, foi agosto. E aí depois, né, veio, né, a introdução de vez de 10 meses o ano, né, porque dezembro vem de 10, então o ano tinha 10 meses, né, criou-se 12 meses. Né. E aí também o ano que começava, né, em Nissan, ou seja, março, abril, passou a começar o quê? Em janeiro. Ou seja, esse poder aqui, Daniel 7, né, 25 fala que cuidar de mudar os tempos e as leis se cumpriu com o poder papal. Então Jesus, meus irmãos, ele traçou um plano para salvar a mim e a você. Por quê? Porque ele é Deus. E como Deus, ele tomou essas decisões. E João 1, de 1-3 diz que no princípio ele era o quê? A palavra, o Logos. Ele estava com Deus, e aqui a gente pode entender Deus Pai e Deus Espírito Santo, e era Deus também. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um nome coletivo, representa um nome coletivo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então aqui já está claro, né? O Criador é Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João
1:14 diz: aquele que é a palavra, ou seja, o Logos, tornou-se carne, ou seja, e viveu entre nós. Então, ele era o ser divino e tornou-se carne. Vimos a sua glória como glória do unigênito, vindo de quem? Do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui, João 14 mostra que a palavra habitar chama skeno, significa fixar a tenda, fazer uma habitação. Que habitação é essa? É o Jesus ter se tornado humano. Ele criou essa habitação. Para quanto tempo? Para sempre, para a eternidade. Apocalipse 21, de 3 a 5 diz: e ouvi uma voz grande do céu, dizendo: eis os tabernáculos. Aqui novamente a palavra aqui, esquene, ou esqueno. De Deus que está com os homens. Deus vai estar com a gente. Amém? Que bênção, né? E conosco habitará. E nós seremos o quê? Seu povo. E ele estará conosco. E será o quê? Nosso Deus. E o que, que ele vai fazer? Já prometeu. Vai tirar de nós dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eis o que estava sentado sobre o trono, disse o quê? Eis que faço nova todas as coisas. Então, se você está com dificuldade, problemas, né, busque a Deus, porque Ele pode fazer nova todas as coisas. E diz: escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. E bênção, né? Apocalipse 21, de 6 a 7 diz: disse-me ainda, está feito. Jesus vai dizer isso em algum momento no futuro. Está feito. Eu sou o quê? O alfa, o ômega, ou o princípio e o fim. E aí diz também: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará o quê? Tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, o plano da redenção, meu irmão, minha irmã, é que nós voltemos a ser filhos de Deus. No caráter e também fisicamente falando. Então, Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos transformar. Vai fazer com que nós sejamos preparados para a volta dele. Já desejo a vocês, né, você um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.